1 Reis, capítulo 7. Salomão construiu o seu próprio palácio e levou 13 anos para terminar a construção. Uma das salas do palácio tinha o nome de Casa da Floresta do Líbano, que media 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. As grandes vigas de cedro no teto estavam assentadas sobre 4 fileiras de colunas. O forro de cedro ficava sobre 45 vigas, 15 em cada fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas no saguão colocadas em 3 fileiras, uma fileira acima da outra, sendo 5 janelas por fileira, cada uma de frente para a outra, todas as portas de entrada, e as janelas eram retangulares, dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Ele fez uma outra sala, que tinha o nome de Salão das Colunas. Media 23 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura, com um alpendre na frente que tinha uma cobertura que era sustentada pelas colunas. Havia também a sala do trono, ou a sala do julgamento, onde Salomão se assentava para ouvir as questões que deviam ser julgadas. Ela foi revestida de cedro, desde o assoalho até o teto. A casa onde ele morava ficava num pátio atrás da sala do trono. As salas tinham todas as paredes cobertas de chapas de cedro. Ele mandou fazer uma residência semelhante do mesmo tamanho para a filha do faraó, uma das suas mulheres. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral do telhado, foram feitas totalmente com pedras enormes, de qualidade superior, cortadas na medida certa, serradas por dentro e por fora. As pedras do alicerce mediam 4 metros e meio por 3 metros e 60 centímetros. As enormes pedras colocadas nas paredes também foram cortadas na medida certa, e em cima das pedras foram colocadas vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras cortadas, e por cima das pedras uma camada de vigas de cedro, semelhante ao pátio interior do templo do Senhor e ao pórtico do Senhor. Então, o rei Salomão mandou chamar um homem por nome Hirão, que morava em Tiro, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um homem de Tiro que trabalhava com bronze. Hirão era um profissional hábil e experiente que trabalhava muito bem em obras de bronze. Por isso ele veio trabalhar para o rei Salomão. Ele fez 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. No alto das colunas fez 2 capitéis, em forma de lírios. Esses capitéis eram de bronze derretido e cada um media 2 metros e 20 centímetros de altura e 1 metro e 80 centímetros de largura. Cada um desses capitéis estava decorado com 7 conjuntos de bronze, torcidos em forma de correntes. Ele fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis. Ele fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis das colunas tinham o formato de lírios, com 1 metro e 80 centímetros de altura. Nos capitéis, no alto das 2 colunas, acima da parede redonda que tinha o formato de uma taça, próximo do conjunto de correntes, havia 200 romãs dispostas em fileiras ao redor. Hirão colocou essas colunas na entrada do templo. A uma, a que estava ao sul, deu o nome de Jaqui, e a outra, que ficava ao norte, deu o nome de Boaz. No alto das colunas ficavam os capitéis em forma de lírios feitos de bronze. E assim foi terminada a obra das colunas. Depois Hirão fez um tanque redondo de bronze, com 4 metros e meio de diâmetro, 2 metros e 25 centímetros de altura e 13 metros e 20 centímetros de circunferência. Por baixo de sua borda e ao redor havia 2 fileiras de ornamentos separados uns dos outros por 5 centímetros. Esses ornamentos foram fundidos juntamente com o tanque. Esse tanque estava colocado sobre 12 bois feitos de bronze, sendo que os bois estavam de costas para o centro. 3 bois tinham a frente virada para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura das paredes do tanque era de 4 dedos, e a sua beirada tinha a forma de uma taça, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de 40.000 litros.
Depois ele fez 10 suportes móveis, de bronze, sendo que cada suporte media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Esses suportes foram construídos com os carrinhos presos por baixo, por meio de travessões. Esses travessões estavam enfeitados com figuras de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e dos bois havia adornos de metal batido. Cada um desses suportes móveis tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e em cada canto dos suportes havia postes de apoio feitos de bronze enfeitados com figura de espirais em relevo. No lado de dentro de cada suporte havia uma peça redonda com altura de 45 centímetros de profundidade. O meio era côncavo, com uma taça, e media 70 centímetros de circunferência, enfeitado com esculturas pelo lado de fora. Seus desenhos de enfeite eram quadrados, não redondos. Os suportes estavam sobre 4 rodas, e essas estavam colocadas nos eixos que tinham sido fundidos como parte dos suportes. Cada roda tinha 70 centímetros de diâmetro e eram parecidas com as rodas dos carros de guerra. Todas as peças dos suportes foram feitas de bronze derretido, incluindo os eixos, os raios das rodas, os aros e os cubos das rodas. Havia cabos em cada um dos 4 cantos dos suportes, e esses cabos também foram fundidos com os suportes. Uma lâmina circular de 23 centímetros era colocada em volta do topo de cada suporte, atada com apoios. Tudo isso era fundido como se fosse uma só peça. Onde tinha espaço, foram colocadas figuras de querubins, leões e palmeiras gravadas nas superfícies dos apoios. Essas figuras estavam enfeitadas com desenhos em espiral. Os 10 suportes tinham todos o mesmo tamanho e foram feitos iguais, pois foi usado o mesmo molde para fundir cada um. Depois ele fez 10 pias de bronze que foram colocadas nos suportes. Cada pia media 1,80 m de diâmetro e podia conter 800 litros de água. Ele colocou 5 desses suportes do lado esquerdo da sala e 5 do lado direito. O tanque foi colocado no canto sudeste, ao lado direito da sala. Irão também fez os caldeirões necessários, as pás e as bacias, e por fim acabou a obra do templo do Senhor que o rei Salomão o havia encarregado de fazer. Esta é a lista das coisas que ele fez: 2 colunas, os capitéis para o topo de cada coluna, 2 conjuntos de correntes que decoravam os capitéis de cada coluna, 400 romãs em 2 fileiras para os 2 conjuntos de correntes, 10 suportes móveis e 10 pias colocadas sobre os suportes, o tanque grande e 12 bois por baixo do tanque, e os caldeirões, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses objetos de bronze polido foram feitos por Irão, a pedido do rei Salomão, e foram fundidos em moldes de barro, nas planícies do rio Jordão, entre Sucote e Zaretã. O peso total dessas peças não era conhecido, porque elas eram pesadas demais para se colocar em balanças. Todos os objetos e móveis encomendados por Salomão para o templo do Senhor foram os seguintes: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual eram colocados os pães da presença de Deus, os candelabros de ouro puro, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao santuário interno, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as taças, as tesouras para cortar pavios, as bacias para aspersão, as colheres, os braseiros e as dobradiças de ouro para as portas do lugar santíssimo e as portas da entrada central do templo. Cada um desses objetos era feito de ouro. Quando, por fim, terminou a construção do templo, Salomão trouxe para o tesouro do templo do Senhor a prata, o ouro e todos os vasos dedicados para este fim pelo seu pai Davi.